Evandro, uma outra área que eu acho que está um caos aqui entre as operações, é preciso sentar com especialistas, com quem entende do fato de trânsito, porque sem nada pessoal contra as pessoas da prefeitura, mas eu acho que ali na prefeitura, ali às vezes, ali não tem um setor de trânsito competente, certo? Ali tem outras coisas que eu vejo aqui na cidade, que eu posso até apontar, fazer um vídeo exatamente para isso uma hora, vamos dizer assim, coisas que não funcionaram, mudança de trânsito que não funcionaram e que acaba complicando. Gastos ineficientes, na minha opinião, né? Por exemplo, esse semáforo aqui embaixo. Sim. Aqui no Eldorado 2. Isso. Aquilo ali para mim foi um dinheiro jogado fora. Porque só serve para parar os carros, acumular que tem de carro e sair com a fila enorme de carro depois, sendo que não está cruzando nenhum carro. Né? E outra coisa, o caos no centro da cidade. Você está chegando nos bairros, chegando no Coutinho, como é que é difícil você transitar ali dependendo da hora, né? O que fazer, Evandro, com esse caos? Interessante você falar de semáforo, que eu estava lendo um estudo e que ele concluía o seguinte: quanto menos semáforo você tiver na via, melhor flui o trânsito. Né? Eu concordo. Repara na Renata Azeredo, né, na Avenida Rei Pelé, antiga Renata Azeredo, que onde não tem semáforo não trava. É rotatória, você tem um fluxo tranquilo. Você não tem problema. Esse semáforo que você comentou lá embaixo, inclusive ele é da época do Nadico, dos 10 meses que o Nadico estava prefeito, que foi instalado aquele semáforo lá. Eu acho até que precisa de um semáforo lá, mas não no modelo que foi colocado. Um semáforo de pedestre. Então, a hora que tem trânsito de pedestre, o pedestre vai lá, aperta, fecha o sinal, ele atravessa a avenida e depois o sinal fica aberto e flui normalmente. A gente tem uma situação dessa em frente ali o batalhão da Polícia Militar, que é só para pedestres. Por que disso? Porque as crianças que saem ali do Monsenhor Fonseca precisam atravessar aquela avenida. Para a segurança dessas crianças, esse sinal veio muito bem a calhar. Esse sinal que você comentou ali perto ali da Trivitor, daquele posto de gasolina ali embaixo, eu acho que seria a melhor opção. Não tirar os semáforos, mas colocar um semáforo inteligente para pedestres, né? Que ele fecharia o trânsito para travessia de pedestres. Então, Camilo, por que eu estou citando o semáforo? Né? Porque às vezes a gente pensa em coisas grandiosas. Sim. Ah, não, vamos abrir uma ponte, um viaduto, uma avenida nova, um anel rodoviário. A gente sabe que Três Corações não vai dar conta de fazer isso agora. Tem ações que o custo é nenhum ou muito baixo, que permite melhorar o fluxo de trânsito. 2 exemplos clássicos, sempre que se fala de trânsito. Pega a Cabo Benedito Alves, torna ela mão em contramão de novo igual era antes. Você não faz, não tem jeito, não tem condição. Do jeito que ela já está hoje, ela já está saturada. Imagina voltar ao que era antes, de mão em contramão. Você vai lembrar muito bem que quando foi feita essa mudança, muita gente achou ruim. Poxa, mas agora só dá para ir, não dá para voltar, né? Realmente, se você quiser, né, fazer um retorno ali, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Você não vai conseguir, por aquela avenida, sair de novo ali na região ali da rodoviária. Mas olha como melhorou o fluxo de trânsito ali naquela região. Você não trava ali mais. E antes travava toda hora, porque ônibus parando, a criança atravessando da escola, enfim, virava uma confusão e mão e contramão, né? A Avenida Princesa do Sul, lá em Varginha, coloca ela mão e contramão hoje de novo. Você não coloca, cara. E o que você gastou para fazer essas 2 alterações? Pintar a faixa. Avisar que vai ter a mudança e pintar a faixa. É isso que eu estou querendo dizer, Camilo. Existem muitas possibilidades de melhoria de trânsito sem custo ou com custo muito baixo. Eu acho que a gente devia começar por aí. Evandro, mas nós vamos resolver todos os problemas de trânsito do nosso município? Não, mas nós vamos começar a agir, vai melhorar um ponto aqui, outro ponto ali, e quando a gente tiver a oportunidade, alguma avenida, faz ali alguma desapropriação pontual para melhorar o fluxo de trânsito, enfim, eu penso nesse sentido.
Durante a campanha do PL Três Corações, nós demos uma sugestão que eu acredito que ajudaria muito. O nome que nós demos é tornar a ESA uma rotatória. Você colocar fluxo contínuo, contornando a ESA. Por que disso? Você consegue que as pessoas que tiverem esse fluxo podem sem parar, sem semáforo, que é o que eu falava no início. Se não tem semáforo, não para o trânsito, ele é contínuo, é fluxo contínuo, ele não para. Veja bem, ali na ponte da rodoviária nós temos, salvo engano, quatro tempos de sinal. Hoje, aquele é o pior ponto de trânsito do nosso município. Se a gente conseguir resolver aquele problema, muitos outros ficarão mais fáceis de resolver. Você não fica parado ali descendo a Policlínica o tempão que fica. Você não fica parado na 7 de setembro o tempão que fica. Na Getúlio Vargas, que o fluxo nem é tão grande assim. Você fica ali, a avenida fica cheia em horário de pico, até ali próximo à Praça de João Resende. Então, se você resolve aquele nó ali, os outros vão ficar mais fáceis de resolver. E no meu entendimento, ações parecidas, não digo iguais, mas parecidas com essa que eu sugeri aqui agora, poderiam contribuir muito para o nosso município, ajudar muito ali no tráfego. Terá gente que vai reclamar, poxa, mas agora eu tenho que fazer uma volta gigantesca para poder chegar. Vai ter, só que você não consegue resolver problemas sem incomodar alguma outra pessoa. É aquela história, você não faz um omelete se não quebrar os ovos. Justamente. O seguinte, aqui em Três Corações é uma cidade cortada por rios, né? Vira e mexe, tem um ano que as pessoas sofrem muito com enchente em Três Corações. E existem muitos planos. Eu já conversei com algumas pessoas urbanistas que têm até uns planos interessantes, levando em consideração terrenos que a prefeitura tem, sabe? E a gente sabe que, infelizmente, a culpa das enchentes não é dos atuais prefeitos que estão, mas foi de prefeitos muito antigos que deixaram as pessoas construir, liberaram o loteamento onde pegava. Mas alguma coisa tem que ser feita, certo? Alguma coisa tem que ser feita para tirar essas pessoas de lá. Na área ambiental, o que o Evandro, vereador, pensa sobre a área ambiental, levando em consideração o foco nessa parte das enchentes? Então, não é a enchente que vem onde a gente mora, é a gente que mora onde a enchente vem, né? Então, eu acredito que você falou muito bem, Camilo, quando você disse que autorizou construir em área alagável, né? Não digo todas as áreas alagáveis, que a gente sabe que tem bairros que hoje se torna inviável, impossível você desfazer o bairro. Mas tem regiões que qualquer nível um pouco mais alto do rio enche o bairro. Então, o Beco da Baiuca, aquela região ali, qualquer elevação de rio já causa problema. Então, talvez ali, pontualmente, uma desapropriação e impedir que se construa lá de novo, né? Nós vamos tirar essas famílias daqui, vamos alocar em outra parte da cidade, mas não pode construir ali de novo, porque se construir de novo, nós vamos manter o problema, vamos enxugar gelo, né? Então esse aqui é o ponto. Se vai desapropriar, tirar as famílias daqui e alocar em outro local, não pode construir de novo. Repito, não é a gente, aliás, não é a enchente que vem onde a gente mora, é a gente que está morando onde a enchente vai. Então é isso que a gente tem que ter esse cuidado e não permitir que novas situações como essa sejam criadas, né? Porque é muito triste. A gente estava aí, a gente acompanhou a enchente do ano 2000, foi muito triste aquela situação. Mas enchentes como aquelas são raríssimas, né? Eu estou falando assim de elevações normais do rio. Infelizmente, aquela região que eu comentei, ela sempre alaga. E não é uma região tão grande, não são tantas casas assim. De repente, é um trabalho nesse sentido para desapropriar aquela região, alocar essas famílias em outro local. Enfim, não é um trabalho fácil, obviamente, né? Falar é muito fácil, mas não é tão simples quanto fazer. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse seria o caminho.
e impedir que seja construído ali de novo. Porque, infelizmente, aquela área realmente vai alagar. Pô, é na beirada do rio, do lado do rio, né? Uma elevação um pouco mais forte do rio vai alagar lá. Infelizmente, as famílias é que sofrem. As famílias sofrem. As famílias, e naquela região, a gente sabe, são famílias mais humildes e que aí vão ter ainda mais dificuldade, né? É o que eu penso a respeito disso aí. Certo. A nossa cidade, a gente sabe que o setor de agropecuário, ele é muito importante na cidade. Isso daí, com certeza, é. Mas, na área ambiental, eu estava assistindo um dia a TV Gazeta, e estava falando sobre a qualidade da água em várias cidades do país, e ele falou do sul de Minas. Então citou Três-Corações, Varginha, outras cidades que fizeram análise da água, e a água que as pessoas consomem, vindas das concessionárias, tipo a Copasa, né? É o nosso caso aqui, ela tem 45 agrotóxicos e hormônio feminino. Na minha opinião, eu acho o seguinte: a Copasa é uma companhia de saneamento básico. A gente sabe, quando compra um carro básico, a gente sabe que não é um carro completo. Não é básico. Então, saneamento básico é básico. Mas isso, na minha opinião, eles deveriam deixar bem claro para a população: essa água não serve para consumo, para você beber, para você tomar. E é uma coisa complicada de resolver. Como você acha que poderia, uma coisa que poderia ajudar a resolver essas coisas? Camilo, anotando aqui, compromisso que eu assumo com você, com o eleitor tricordiano e com o seu público aí, de solicitar a Copasa uma análise de água e entender as consequências dessa análise para o nosso cidadão. Concordo plenamente com você. Se a água, né, fornecida pela empresa, ela pode causar algum dano, a gente tem que saber qual dano é esse e entender se a gente vai realmente usar essa água ou não. Isso aí é o mínimo que a empresa devia fazer. Eu não vou dizer para você se a análise é boa ou é ruim, porque eu realmente não sei. Anotei aqui para poder ir atrás dessa informação, entender a fundo esse assunto e cobrar que a Copasa nos entregue uma água de qualidade, né? Todos nós consumimos água a todo momento, todo dia. Se é uma água que não nos faz bem, a gente precisa, no mínimo, saber disso, e a Copasa tem o dever, a obrigação de nos informar disso aí. Eu vou exigir isso deles. Agora, do ponto de vista do produtor rural, Camilo, eu tenho convicção que o nosso produtor rural, dentro daquilo que é legislação ambiental, ele cumpre tudo. Ele é o primeiro interessado em cumprir. É a característica do produtor brasileiro, não só o nosso tricordiano, o brasileiro, cumprir a legislação ambiental. Então, destinação de embalagens, uso correto de diluição, tudo isso aí, todos os produtores que eu conheço que trabalham no nosso município, que eu acompanho a produção, tenho certeza absoluta que cumpre na totalidade das regras ambientais, da legislação ambiental. Quem não cumpre, eu já falo rasgado aqui para você, é a prefeitura, por exemplo, no nosso lixão, que aquilo lá não faz muito tempo, não é mais um aterro sanitário, aquilo lá é um lixão. Infelizmente, a gente tem que reconhecer. Eu estive lá durante a campanha, fiz um vídeo lá, acompanhei de perto a situação, tive a oportunidade de conversar com funcionários para entender o que está errado, o que não está errado, o que precisa melhorar, e aquilo lá é um absurdo. Né? Isso sim é um problema, e aquilo é o poder público, não é a iniciativa privada, não. O poder público não está dando conta de fazer o trabalho que é responsabilidade dele, e isso precisa ser corrigido, e eu vou cobrar que a prefeitura faça. Aquilo lá, na verdade, Camilo, é uma bomba relógio. Não sei se eu não sabia, descobri isso no dia que eu estive lá, mas acumula gases embaixo do acúmulo de lixo. Isso aí se torna uma bomba. Uma fagulha, algo do tipo ali, pode gerar uma explosão muito grande. Isso é muito perigo. Isso é absurdo que a gente tenha chegado nessa situação. Existem ali mecanismos para impedir isso aí, os funcionários ali estão prontos para fazer isso, só que eles não têm recursos para fazer. E infelizmente isso não acontece. Isso sim, quando se fala de legislação ambiental, está fora do padrão. Esgoto que cai a céu aberto nos rios, isso sim está fora
da legislação ambiental. E atrás disso aí que eu vou. O produtor rural bicordiano não é o problema ambiental de Três Corações, isso eu te garanto.